Bem-vindos a mais um podcast da Rede Ideal. Hoje eu recebo nos estúdios da Rede Ideal a doutora Ana Carolina Castanho, especialista na área de família. E a gente vai abordar um tema que é muito importante nos dias atuais, que é o luto nas populações socialmente vulneráveis. Bem-vinda, doutora. Obrigada, James. É um prazer estar com vocês nessa manhã. Antes de mais nada, conte um pouco sobre sua história, sobre a formação, antes da gente entrar nesse tema que é mega importante. Bom, eu fiz minha graduação, terminei em 2004. Em 2005 eu já comecei a trabalhar em uma OSC com essa população. Fiz diversos trabalhos com grupo de mães, em acolhimento institucional. Mais tarde fui fazer meu mestrado, doutorado. Também trabalhei com uma população vulnerável, trabalhei com egressos do sistema penitenciário. Depois iniciei minha jornada como professora, né? Atuo como professora em psicologia desde 2013, né? E até hoje trabalhando com populações socialmente vulneráveis. Entendi. E quem que você está considerando como uma pessoa socialmente vulnerável, doutora? Então, acho que nós temos dois grupos, James, que é importante pensar. Então, tem aquela pessoa que sofre uma vulnerabilidade devido à questão econômica, né? Então, são as pessoas pobres, que moram em comunidades, que têm, às vezes, pouco acesso a recursos. Dependendo da comunidade, é longe escola, é longe hospital. Então, tudo isso dificulta o acesso, né? E também fica, às vezes, mais vulnerável à questão da criminalidade. Depois nós temos uma outra população vulnerável que não tem a ver com a questão econômica, né? Muitas vezes essas duas coisas estão associadas. Então, quando eu penso, por exemplo, na pessoa preta que sofre o preconceito racial, se ela mora numa comunidade, ela é duplamente vulnerável, né? Pelo lugar que ela mora e também pela condição do preconceito. E aí nós temos também a população LGBTQIA+, e outras populações, a indígena, que também sofre, né? E às vezes fica vulnerável por essa questão do preconceito. Se a gente considerar, por exemplo, a população LGBTQIA+, é uma das populações mais vulneráveis que nós temos. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, devido à violência, por exemplo. Uhum. E também hoje em dia a gente vê também temas como feminicídio também, então tem as mulheres Sim. vítimas de violência doméstica, Também. pessoas também com deficiência, então também se encaixa também dentro das Também pessoas. se encaixam, né? Porque aí é uma vulnerabilidade pelo gênero, é uma vulnerabilidade pela deficiência, só que nem sempre essas pessoas estão socialmente vulneráveis no sentido da questão da pobreza, né? Uhum. Então, agora, quando todas essas vulnerabilidades elas são associadas, isso se agrava ainda mais o contexto dessa pessoa. Sim. E a questão dos idosos também, doutora, crianças e adolescentes, Também, né? pessoas Agora, também que vivem nas ruas também. E isso, moradores de ruas que estão muito expostos, né? Expostos à questão da violência, expostos à questão de doenças, né? De várias questões. E quais são os principais desafios que a pessoa socialmente vulnerável ela tem em frente a uma situação de luto? Olha, James, são vários desafios, né? Eu acho que começa antes do luto. Muitas mães, por exemplo, que têm um filho nesse contexto e às vezes o filho já está inserido, está usando drogas, está no meio do crime, ela já vai sofrendo o que a gente chama de luto antecipatório, né? Sim. Ela vai sofrendo porque ela fica imaginando que a qualquer momento vai chegar uma notícia ruim para ela. Uhum. Né? Então, o luto para essas famílias às vezes vem antes, com esse sentimento de impotência, né? De não poder fazer nada, de não ter recursos para lidar com aquela situação, né? E isso gera muito sofrimento para as mães, né, ou para os familiares que estão nesse contexto, vivendo esse luto antecipatório pela questão
por questões diversas, né, dessa vulnerabilidade. Se a gente pensar, por exemplo, a população LGBTQIA+, né, as pessoas trans, elas também sofrem muito, né, os pais com esse medo. Tem muitos pais que têm muito receio do filho poder dizer, poder falar abertamente sobre a sua sexualidade, justamente pelo medo da violência que ele pode ser exposto. Sim. Né? E aí a violência pode gerar um óbito. Né? Então, essa pressão e esse sentimento de impotência é muito grave, né, nessas populações. E vai gerando também, em todos que estão naquele ecossistema, um mecanismo de defesa. Com certeza, né? Vai gerando um enrijecimento, às vezes, né? Uma doença mental como ansiedade e depressão, que eles não sabem, às vezes, o porquê, né? Mas, na verdade, eles vivem dentro dessa pressão. Eu brinco que é uma panela de pressão. Né? Então, a pessoa está ali vivendo aquela panela de pressão, mas às vezes não sabe nem nomear o porquê que ela está se sentindo tão oprimida, tão angustiada, né? E aí, quando você vai conversando, você vai entendendo os vários medos e receios, né? Esse sentimento de impotência diante de situações que fogem ao controle dessa pessoa. É interessante porque quando a gente pensa em luto, a gente pensa no óbito, a gente liga diretamente no óbito, mas tem o pré-luto também que causa dor, causa sofrimento. Sim. De certa forma, a gente já está meio que se preparando para lidar com uma certa perda que, às vezes, eu mesmo imaginei que pode ocorrer, ou que poderia ocorrer, ou que vai ocorrer, né? Que é o luto antecipatório, né? E ainda tem essa questão do próprio adoecimento, porque aqui a gente está falando de situações às quais as pessoas estão expostas. Mas se a gente considerar uma doença, por exemplo, nessas populações, elas também são de muita angústia, né? Porque nem sempre tem acesso aos tratamentos, tem acesso aos exames, tem acesso aos cuidados necessários, tem recursos para proporcionar para aquele familiar uma alimentação adequada, né, e outras coisas que às vezes uma doença implica, né, e que para essas populações são mais difíceis. Sim, e tudo isso vai mudando o comportamento, né, de quem está pré-enlutando e de quem também está envolvido num contexto, como a gente falou, né, um idoso, uma mulher que é vítima de violência doméstica, uma criança, o comportamento vai meio que se adaptando de uma maneira vamos dizer assim, crítica no dia a dia dessas pessoas que estão ali, né, inseridas nesse contexto. E aí vai uma coisa muito importante que eu percebo em anos de prática, que é o silenciamento, né? Porque a pessoa vulnerável, a pessoa que está num contexto que tem mais dificuldades, às vezes ela não tem voz. Né? Ou muitas vezes ela não tem voz, né? Eu acho que nem é às vezes, é muitas vezes. E às vezes ela não sabe reivindicar os seus direitos, né? Se colocar enquanto pessoa cidadã, portadora, e até porque às vezes ela nem conhece os seus direitos, né? Como entrar em um processo para pedir medicação, né, solicitar uma vaga com urgência quando o paciente é extremamente grave, né, e outras coisas. Então, essas pessoas elas vão sofrendo ao longo do processo inúmeras violações pela falta de voz. Diferente daquela pessoa que tem mais recursos e que não precisa do outro, ela pode ir lá e resolver o problema dela. Sim. Né? A pessoa vulnerável, muitas vezes, ela não tem essa condição de comprar uma alimentação parenteral, né? De comprar fralda suficiente para aquele ente que está adoecido, de reivindicar uma medicação de alto custo, porque ela nem conhece como chega um advogado e faz um processo para reivindicar uma medicação de alto custo. E outras coisas, né, que vão envolvendo esses processos. Ou até mesmo alguma terapia para aliviar também o que ela está passando. Exatamente. Né? E aí entra, né, a importância dos serviços que prestam, né, acolhimento a essas pessoas, né, que nem o Ideal Acolhe tem, né, um grupo online para pessoas que vivenciaram a perda e que é muito importante.
Ele acontece quinzenalmente, sempre às 20 horas. E toda a informação que quem estiver assistindo também precisar de apoio de pré-luto ou luto, pode buscar no site da Rede Ideal, www.redeideal.com.br. É extremamente importante a gente falar sobre esse tema, tratar e dar acesso. A Rede Ideal dá acesso também para quem tiver interesse. É um projeto extremamente importante, conduzido por mestres e doutores da Unip. E você pode acessar de qualquer lugar que você estiver, até mesmo do seu celular. E tem uma coisa muito boa nesse projeto, James, é que a população, às vezes, não tem dinheiro mesmo para pagar um Uber para ir para um tratamento, não tem dinheiro para pegar um ônibus, ou não tem condições de deixar os filhos com alguém para ir até um tratamento. Uhum. Então, o atendimento online, ele é fundamental, porque a pessoa faz da casa dela, ela não tem gasto de transporte, né? Se ela tiver um celularzinho, ela consegue acessar o grupo e fazer o seu atendimento com 0 custo, né? Ela não tem custo nem de transporte. E é um grupo que acolhe, né, também. Sim. Por isso que fala, Ideal acolhe, porque você não está sozinho nessa, né? Você não está passando pelo seu luto também sozinho. Você vai se encontrar com muita gente que está passando pelo mesmo luto ali de repente, ou por um luto diferente que também coincide na hora que ela fala dela mesma nesse grupo. Então é um grupo incrível que faz com que todos que estejam ali se sintam inseridos dentro de um acolhimento que os professores, mestres e doutores em psicologia, né, realizam. Ali é algo muito sério e também é sigiloso também, né, porque tem histórias ali que são divididas, né, e você vai se sentir acolhido, e eu te convido a fazer parte desse projeto que é incrível e que vai te dar escuta e que vai aliviar a sua dor. Eu tenho certeza disso. E aí entra uma outra coisa importante, né? Muitas vezes a pessoa que está vivendo o processo de luto, ela não tem lugar para falar sobre o luto, porque todo mundo que está em volta dela também está vivendo esse luto, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa mãe que perdeu um filho, o esposo perdeu um filho, os outros filhos perderam o irmão. Uhum. Então, aonde que ela vai chorar? Porque está todo mundo com essa dor. Sim. Todo mundo vivenciando a mesma coisa. E aí estar em um outro contexto, falando com outras pessoas, é um momento que ela pode se abrir, é um momento que ela pode falar, é um momento que ela pode expressar o que às vezes dentro da casa, pela essa dor compartilhada, não está sendo possível. Uhum. Né? Então, o grupo ele tem essa função. E é um encontro com o outro também. Né? Eu tenho essa dor, é uma dor profunda, e quando eu estou no grupo, eu encontro com outras pessoas que também têm essa dor. Eu não estou sozinho na minha dor. Sim, e de fato também quando a gente está enlutado, passando por alguma situação que está já no pré-luto também, se a gente divide também com algumas pessoas que não têm o preparo, julgamentos, aquilo tende a me deixar até numa situação pior a que eu estava, né? Então, Sim. Eu acho que nada é melhor do que você ser acolhido por um grupo que esteja passando por uma situação ali similar ou semelhante, e também por um processo que é conduzido por especialistas na área, né? É uma coisa importante, James, que você colocou, né? O luto, ele precisa ser atravessado e vivido para ele ser... eu não sei se é a palavra... diluído, esvanecido. Isso, porque se você não vivencia, se você não atravessa o luto, você não consegue elaborar. E aí, uma coisa muito importante é que pessoas leigas, né? Às vezes uma pessoa enlutada encontra uma pessoa leiga e a pessoa sem saber, porque às vezes é isso, às vezes a gente não encontra acolhimento para o nosso luto, não é porque o outro, às vezes o outro não dá conta daquela dor. Uma pessoa leiga não dá conta, às vezes, daquela dor. Perfeito. Né? Perfeito. E às vezes, o que ela fala? Não chora. Isso. Né? Não fica triste não, né? E eu brinco assim, como se tivesse um botão que a gente pudesse apertar e aquela tristeza sair, né? Você tá triste, alguém fala assim para você, não fica triste não, né?
Como assim não fica triste? Né? Se você está sentindo tristeza, não é uma coisa que você tem controle, que você aperta um botão e fala, agora deixei de sentir. Né? Mas a pessoa fala, às vezes, numa boa intenção, querendo te acolher, mas sem saber como te acolher, ou às vezes não sabendo lidar com uma dor que também atravessa ela. Sim, né? Sim. Então, é muito importante quem está passando por esse processo realmente estar com alguém que entenda disso. Porque essa pessoa vai dar conta de acolher o sofrimento e atravessá-lo junto com a pessoa enlutada. Sim. Né? Sim. Que é fundamental. Né? Então, quando a gente pensa, né, na psicoterapia, nos grupos, é nesse profissional especializado que vai dar conta do atravessamento dessa dor. Sim. Que é uma dor que precisa ser vivida. Né? O luto é um processo que você só passa por ele quando você se permite viver essa dor. Sim. E quanto mais eu falo, mais eu vivencio, mais eu vou aliviando. É fato ou não? É fato, né? Não é que você... O que acontece? É uma elaboração. Toda vez que você conta, que você fala, você está falando para você mesmo também. Né? E você está recontando uma história e trazendo um novo sentido e significado para essa história. E que em algum momento ela vai se acomodar dentro de você. Né? Há lutos, James, que sempre vão ser doloridos. Né? Quando a gente pensa na morte de um filho, por exemplo, né? Uma mãe que perdeu um filho sempre vai ter dor. Né? É mentira quem falar que vai... Não, vai ter dor. Mas vai chegar um momento que ela vai encontrar dentro dela um espaço para essa dor. Um espaço que vá permitir que ela prossiga. Né? E isso vai ser importante. Porque aquele filho, para aquela mãe, sempre vai existir dentro dela. Né? E aí ela vai encontrar um lugar dentro dela que ela consiga sobreviver àquela perda de uma outra maneira. Mas a dor, ela vai existir sempre. Né? Uma dor de um filho é algo muito complicado, né, de se passar. E tem crianças também, né, adolescentes que passam pelo luto de perder os pais, vamos falar do vice-versa também, que também é complicado você também lidar com isso, né? Por mais que você tente encerrar o luto ou aceitar aquele luto, você está vivenciando constantemente. Né? Eu sinto que as crianças e os adolescentes, né, dependendo da idade da criança, é muito difícil, porque a criança, ela não elabora o luto, porque ela é mais concreta e fica muito difícil para a criança entender o que aconteceu. E muitas vezes ela sente o luto como um abandono. Né? Então, é comum que as crianças sintam raiva, né? Que elas queiram apagar, às vezes, aquela lembrança, ou que tenham medo de esquecer também, né? E aí, esse processo é um processo que também precisa ser elaborado. Só que a criança, ela vai encontrar, né, um lugar, um espaço, vai passar por isso como os adultos, só que ela pode também, bem trabalhada, desenvolver com outra pessoa o sentimento da parentalidade. Não vai ser o pai, não vai ser a mãe, mas vai ser uma pessoa que vai representar essa figura e que vai fazer com que ela tenha, né, uma condição de voltar à vida, né? Os pais, eu acho que é um pouco mais complicado, porque não vai existir um outro filho, né? Não vai existir. A criança ainda vai desenvolver um sentimento, ou adolescente, de parentalidade, que não vai ser o pai e mãe é insubstituível, mas que vai fazer o papel, que vai cuidar com carinho, com amor, e que ela vai encontrar, né, com o tempo, com psicoterapia, com ajuda, um outro entendimento, né? Agora, dor é dor, né? Eu brinco assim, qual que é a maior dor do mundo? É a nossa, né? Porque só quem sente aquela dor tem dimensão dela,
né? É impossível a gente medir a dor de alguém. E a dor é um tema também que, dentro das famílias, ou educação, né? A própria educação, eu acredito que até se a gente soubesse um pouco mais sobre psicologia, sobre o próprio luto, né? Lidar desde da formação inicial ali, não que a gente ficaria mais frio, não é nesse sentido, mas a proposta seria como eu posso enfrentar melhor, né, o que está por vir, né? Então, eu costumo falar que se a psicologia se tivesse inserida num contexto educacional desde o início, a gente saberia lidar muito melhor, né, com o que pode acontecer, porque eu posso perder inúmeras pessoas, né, nesse futuro que eu vou ter que viver e também explorar e entender o que é. Né? Mas não, então eu não aprendo a lidar com a tristeza ou com a angústia ou com o luto desde cedo, logo eu tenho impactos até surpreendentes que possam ocorrer dentro da minha psique, dentro do meu comportamento. Faz sentido, doutor? Faz sentido, né? E a gente precisa pensar que o luto ele é presente na nossa vida o tempo todo, desde o nosso nascimento. Uhum. Né? Porque é lógico que é diferente quando a gente perde alguém, eu não estou minimizando isso, mas a criança, desde que ela nasce vivendo pequenas experiências similares ao luto. Né? Então, o sair da barriga, do quentinho, daquela experiência, já é um luto. Né? Olha só. E ao longo da vida, ela vai experienciando pequenas perdas e pequenas frustrações. O que eu vejo, James, é que hoje os pais, eles tentam preservar os filhos de todas as situações. E isso não é bom, porque a criança, ela precisa vivenciar pequenas perdas para que ela vá tendo um repertório que depois, mais velha, ela consiga passar por coisas maiores. E às vezes eu acho que a sociedade de hoje, ela às vezes está querendo que as crianças não tenham nenhum tipo de frustração e de perda, e eu vejo que as crianças estão ficando mais vulneráveis, no sentido de que elas não estão desenvolvendo habilidades para passar por situações adversas que fazem parte da vida, porque está sendo retiradas delas essas situações. E retiradas, às vezes, até com bom intuito, né? Uhum. Não, meu filho, né? Então, morreu um peixinho, é importante a criança vivenciar o luto do peixinho. Chorar para aquele peixinho, fazer o enterro do peixinho, né? Às vezes o pai vai lá, troca o peixe, né, morto pelo vivo, para que a criança não perceba, né? E aí ela perde a experiência de vivenciar uma coisa pequena, simbólica, mas que é uma experiência de perda e que é importante para a criança. Então, dentro de casa, né, já daria para trabalhar esse tema, Com né? certeza. Né, morreu um cachorrinho, vamos vivenciar a morte do cachorrinho, não vamos trocar por outro cachorro. Vamos chorar, vamos viver esse tempo, que é um tempo de luto por aquele animalzinho e que faz com que a criança tenha o seu primeira experiência com o luto, né? E que ela vai encontrar também um espaço dentro dela, vai chorar, vai sentir saudade. Tudo isso é importante e vai superar também. Uhum. Né? E depois, lá na frente, ela pode ter um segundo cachorrinho, não é problema. Mas viver essa experiência do luto e aprender que isso faz parte da vida, porque é a única certeza que nós temos, né, James? Sim. É a única. Sim, de fato. De fato, é a única certeza. É a única certeza que a gente tem. É a única certeza e faz parte da vida. Né? Então, esse processo, né, da criança ter pequenas perdas ao longo da vida é muito importante, né? Para lá na frente, a hora que elas vivenciar uma experiência de perda, ela ter um repertório sobre esse tema, ainda que pequeno, mas um repertório de experiências que vai fazer com que ela tenha condições,
né, de vivenciar de uma forma um pouco mais saudável aquela situação. Doutora, o que mais pode ser feito para dar acesso às populações vulneráveis, para vivenciar o luto de uma maneira mais aliviadora? Olha, James, é um tema assim muito complexo, porque a pessoa menos favorecida socialmente, às vezes ela não tem nem o tempo de vivenciar a perda, né? É diferente da pessoa da classe média, da classe alta, que às vezes pode tirar uma licença do trabalho, pode se dar o luxo de viver um ano sabático, pode ter um tempo. Às vezes a pessoa socialmente vulnerável, ela perdeu alguém no dia seguinte ao enterro, ela tem que estar no trabalho dela, fazendo faxina, e fazendo outras atividades, porque ela não tem condições de parar, Uhum. né, por questões econômicas, né, porque a vida, ela urge para ela, né, e às vezes ela não trabalha, mas ela tem 6 filhos e ela tem que acordar e ela tem que fazer tudo, porque não vai ter ninguém que faça para ela, Uhum. né. Então eu vejo que ela é mais atropelada, né, e às vezes tem que ter mais mecanismos de defesa, porque senão ela não suporta aquela dor, tendo que enfrentar outras coisas, e até a própria questão financeira mesmo, né. Dependendo da situação e do que aconteceu, ela fica com os netos, a vida dela é mais atravessada por vulnerabilidades a partir de um óbito, né. Uhum. E isso, faz com que todo mundo tenha que ficar mais atento para essa população, porque é uma população que, diante de um luto, às vezes morre, por exemplo, um filho que era usuário e deixa 4 crianças, né, uma filha que era usuária e deixa 2 crianças, e os avós, acabaram de sofrer o luto da filha, Tem que têm uma cuidar. responsabilidade de cuidar e prover maior ainda, Uhum. né. Então há uma sobrecarga quando o luto é nas populações socialmente vulneráveis, em vários sentidos, né. E dentro da própria, às vezes, há uma solidariedade comunitária também, de repente buscar alguma rede de apoio dentro da própria comunidade, rituais religiosos, culturais de memória, Com o que mais que certeza, daria né. para... Eu acho que há vários agentes que podem ser colaborativos nesse processo, né. As religiões, em termos gerais, eu acho que são grandes manejadores de dor, Uhum. né. Então, quando uma pessoa tem uma religião, não importa qual seja ela, né, quero deixar bem claro que eu não estou dizendo de Sim, nenhuma, sim. né, é uma das fontes, né, até pelo entendimento sobre a morte, né, porque quando alguém tem alguma fé, que não importa qual, ela tem uma explicação, né, e isso por si só já é um amparo, Uhum. né, você não cai num vazio, a religião, ela traz um sentido e um significado para aquela experiência, né, não importa qual. Então é uma maneira também da pessoa se reconectar e vivenciar essa dor, fora a questão comunitária, né, porque se a Uhum. pessoa está inserida em alguma religião, ela tem apoio daquelas pessoas, né, daquelas pessoas com quem ela compartilha aqueles momentos, e às vezes até uma colaboração, né, quantas igrejas ou quantos, não importa de denominação, né, abrem as portas, ajudam a pagar os custos, fazem coisas que são importantes para essa população, que às vezes não tem essa condição, Uhum. né. Dentro da igreja, às vezes mesmo tem também apoios, né? Tem o Sim, próprio pastor, ou o líder ou religioso, ou padre, padre, né? Ou até o pai de santo, né? sim. Ou a própria ali, a religião se encarrega de colocar um apoio psicológico dentro ali, né? Da própria Sim, estrutura. ou mesmo que não seja um apoio psicológico, mas alguém de referência, né, alguém que possa acompanhar aquela família, uma cesta básica Uhum. e outras coisas que essa família também precise, né. Sim, vai sentindo acolhida também, né? Vai sentindo acolhida também. O que é interessante também é que a gente lida com luto e expressa esse luto, às vezes, de diferentes maneiras, né? Então, a arte ajuda também, doutora. Com certeza, né. Então hoje as expressões artísticas como um todo,
né? Então, a música, a pintura, a dança, né? O quanto que essas expressões dentro das comunidades, dentro de uma vivência de rua, elas são muito importantes, porque são expressões, são formas dessas pessoas poderem se mostrar, mostrar a sua dor, mostrar o que elas estão sentindo, e é um processo que cura, né? Então, a arte ela é essencial nesse processo, como o esporte também. Uhum. Né? A pessoa às vezes encontra também no esporte uma possibilidade de colocar para fora a sua dor, né? E aí quando a gente fala de esporte, pode ser uma coisa simples, como uma caminhada, como uma corrida, né? Como as academias que hoje tem nas praças, né? Sim. Que a pessoa não precisa ter um recurso financeiro para usufruir, ela mesma pode, né, usar daqueles recursos comunitários que estão ali. Então, mais movimento, mais também buscar o próximo, Sim, buscar um apoio também de um profissional, sim, buscar o Ideal Acolhe, que é online sim. e também acessível. E no tocante a políticas públicas de saúde mental, o que pode ser feito para aliviar ainda mais e também fazer com que as populações socialmente vulneráveis tenham esse apoio durante o luto ou no luto, no pré-luto? Se essa pessoa, né, ela tem uma condição financeira que necessite de apoio nesse momento, vale a pena ela procurar o CREAS da região ou o CRAS da região, conversar, solicitar algum benefício, caso seja possível, né, orientação, ver os recursos que... Porque cada prefeitura tem, né, os seus recursos que podem ser ali, né, amparados àquela pessoa. Eu penso que precisa se olhar mais para essas questões, né? E sempre pensar num conjunto de ações entre saúde, assistência e educação, né? Pensando nos vários lutos, nas várias faixas etárias que nós temos, nesse processo integrado, ele é fundamental. Sim. Saúde, assistência e educação. Fantástico, né? Eu tinha comentado também da psicologia nas escolas, também está Sim. dentro da educação, e a saúde também faz total sentido, desde que também a população socialmente vulnerável também tem acesso também, né? Doutora, mais algum ponto para ser observado nesse tema? Olha, James, eu acho que é isso, né? As populações socialmente vulneráveis, elas terem esse espaço, né? Que pode ser um espaço, por exemplo, igual o Ideal Acolhe, né? Que possa parar um pouco e ser cuidada, né? Porque eu acho que esse espaço do Ideal Acolhe é uma das iniciativas que cuida, né? E isso é muito bom, porque às vezes a população socialmente vulnerável não tem quem cuide dela, né? E aí quando você vê um projeto que cuida, que para, né? Que escuta, que tem um tempo, né? O que você falou, são profissionais muito qualificados e que tem aquele tempo de qualidade para aquela população, é fundamental, né? Então, a população que está sofrendo, está enlutada, não tenha vergonha de pedir ajuda e de procurar os atendimentos, né? Online, presencial, nós temos as clínicas escolas também, que oferecem um serviço gratuito. Nós temos alguns recursos que a pessoa pode usar e que deve usar, né, diante das condições que ela tem, porque o luto é um processo que precisa ser enfrentado com ajuda. E não se isole, né? Acho que Sim. é interessante e a gente dizer que se dê a chance para você ser ouvido ou ouvida, se dê o tempo para alguém cuidar de você. Às vezes a gente se blinda e acha que a gente vai dar conta, e a gente não dá conta. É importante esse reconhecimento também. Eu sei que às vezes você tem a sua responsabilidade, mas você se der o tempo de ao menos 1 hora, né, para alguém que detém um conhecimento e que sabe te acolher, vai ser muito especial na sua vida.
eu acredito que é importante, doutora, reservar um tempo. Sim. Né? Entra no Ideal Acolhe, entra online, você vai se sentir melhor, com certeza. Porque às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo, né? A gente acha que a gente vai enfrentar, mas lá na frente a gente tem uma fatura aí, né? Vamos dizer assim. Com certeza, né? Porque essa dor ela vai para algum lugar, né? E é onde vem as doenças psicossomáticas, né? Às vezes a pessoa começa a adoecer e não entende por que está ficando, que a imunidade está abaixando tanto, né? Nós temos questões quando a boca não fala, o corpo sente. Exato. Né? Então, ou mesmo questões psicológicas, como ansiedade, depressão e outras coisas que vêm. Por quê? Porque nós não estamos dando esse espaço, né, de cuidado que todo ser humano precisa. É verdade. Né? Eu acho que a gente precisa olhar para isso dessa forma. Todo ser humano precisa de cuidado. Muito bom o podcast. Obrigado por ter vindo. A Rede Ideal agradece, né, a sua presença. Você tem alguma mensagem final para quem está escutando a gente? A mensagem que eu tenho, né, é que as pessoas não tenham vergonha de ter dor, né, porque às vezes diante de um processo doloroso, as pessoas têm vergonha de dizer que estão sofrendo, vergonha de dizer que estão angustiadas, né, e angústia e dor fazem parte da vida de todo mundo. É algo que uma vez na vida todo mundo, uma vez não, né? Mais vezes na vida, todo ser humano vai passar, independente de qualquer coisa, de raça, de condições socioeconômicas. Todos nós, seres humanos, passamos por momentos difíceis e todos nós precisamos ser acolhidos. Muito obrigado, mensagem incrível. E, mais uma vez, participe do Ideal Acolhe, são encontros quinzenais que ocorrem às quintas-feiras, às 20 horas. Se dê um tempo para você ser ouvido ou ouvida. Quer ficar quietinho, quietinha? Fica quietinho, quietinha. Só de você ouvir a história do outro ali que está dividindo dentro de um grupo que é seleto, né, você vai ficar bem. Eu te garanto. Então, muito obrigado, doutora Ana Carolina Castanho. E aqui a gente encerra mais um podcast da Rede Ideal. Muito obrigado.